amigos da TV Rede Amigo Espírita e Canal 5. Estamos hoje aqui com mais uma edição do programa Autoencontro, da FEB, ou da FEP, da Federação Espírita Paraibana, e do Departamento de Estudos Sistematizados. E o nosso tema hoje será sobre depressão e seu tratamento, suas causas. Então hoje nós vamos aqui debater este tema, que é uma palavra, é algo assim utilizado com muita frequência e que descreve muito os nossos sentimentos. Mas as pessoas estão falando de uma forma mais costumeira. A toda e qualquer tristeza, todo e qualquer sentimento é relacionado à depressão. Então, e todas as pessoas, a gente sabe que vez ou outra realmente experimenta ou passa por situações ou sentimentos de tristeza. Então, de realmente não tá encontrando naquele momento a alegria de viver, alegria nas coisas costumeiras, aquelas coisas que ela costumava fazer no seu dia a dia. Então, como evento psiquiátrico, é uma doença como outro qualquer e exige um tratamento. E nós vamos debater sobre essas questões. Você que está aí agora nos assistindo e queira alguma informação, então manda para a gente, né, para que a gente nós possamos interagir nesse momento e aí passar as informações necessárias. Meu nome é Lúcia Souto. Eu sou psicóloga, trabalhadora do Movimento Espírita e especificamente da Federação Espírita Paraibana, e estou aqui junto com minhas colegas também psicólogas e vou passar a palavra para elas. Vou passar para a Josi para a gente iniciar com a prece. Nós temos o hábito sempre de iniciarmos o trabalho com uma prece. Eu vou pedir a Josi que ela faça a prece e logo em seguida ela já começa a apresentação. Vamos aquietar a nossa mente, buscando se harmonizar fisicamente e psiquicamente, e assim elevarmos os nossos pensamentos às esferas superiores para receber as energias salutares, refazendo a nossa mente e o nosso orgânico. Que possamos assim, nesse momento, Pai de infinita misericórdia, iluminar as nossas mentes e de todos aqueles que nos assistem, para que o que aqui for dialogado possa contribuir para o crescimento e o melhoramento espiritual de cada ser encarnado neste planeta. Que possamos todos unidos mentalizarmos por este planeta tão necessitado de paz, de harmonia, dessa vivência do Evangelho que o Cristo nos ensinou e que nós ainda na nossa pequenez não conseguimos vivenciá-los ainda. Que a paz, que a luz do nosso irmão maior Jesus se faça presente neste momento em nossos corações e nas nossas mentes. Que assim seja. Assim seja. Eu sou Josiméria Honório, me chamam Josi Honório, psicóloga de formação, monitora de ESD, EAD e palestrante do Movimento Espírita. Eu sou Dalvani Pereira Vale, sou psicóloga clínica, também sou trabalhadora do Movimento Espírita, palestrante aqui na Federação Espírita, em outros centros espíritas, e estou aqui hoje junto com minhas colegas para, junto com vocês, internautas, falarmos sobre esse tema que Lúcia já mencionou, depressão, como tratar, interagir, para que possamos encontrar meandros onde a gente possa viver melhor nesse mundo com tanto caso
de pessoas com depressão. Sou José Vênus de Amorim, psicóloga, estudiosa da doutrina, trabalhadora também há mais de 25 anos. Estamos no trabalho por aí fora com palestras, com monitoria e também nesse programa juntamente com vocês. Vale a pena aqui fazer um adendo que é muito boa a participação de vocês. Façam perguntas, questionem, isso é muito bom. Boa tarde. Boa tarde, pois bem. Então, sendo assim, boa tarde a todos vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo, e neste momento vamos tentar aqui fazer essa interação acerca desse tema, que é uma doença bastante, a depressão enquanto doença psiquiátrica, é uma doença bastante complexa, que requer os seus cuidados, evidentemente. A gente sabe, nem escolhe idade, nem profissão, nem sexo, então provoca diversos transtornos físicos e também emocionais. Então, sendo assim, a gente pode dizer que é algo bastante sério. A depressão realmente sabe quem o passa e a gente que atende, acompanha determinados casos, a gente vai ver que realmente é algo muito difícil. Então, e que pode vir a levar ao suicídio. Não é de se admirar que várias pessoas que têm ou passam por essa problemática vêm à tona com essa questão do suicídio. Então, são vários os sintomas que se manifestam, vários, sejam eles de ordem física, sejam psíquicos, então como desânimo, sensação de cansaço, ansiedade, mas aí a gente vai ter a explicação científica, né, que muitas vezes é um desequilíbrio bioquímico de neurônios responsável pelo controle do estado de humor. Então, mas nós vamos tentar aqui, de uma certa forma, ver a questão da depressão pelo lado da psicologia espírita. O que a doutrina espírita nos fala a esse respeito? E aí eu coloco para vocês, né? A gente já viu aqui que é uma doença, é um quadro psiquiátrico também, a depressão. Mas a doutrina vê só como obsessão, concorda com a ciência, como é que a gente vê, a questão da medicação é necessária, e aí eu vou pedir a vocês para que realmente a gente possa começar a conversar sobre isso. Lúcia, antes até da gente adentrar Sim. na questão da dor, é bom a gente até fazer uma referência hoje. A questão da depressão é uma perspectiva que o Ministério traz, que no Brasil nós temos em torno de 23 milhões de pessoas que necessitam de alguma forma de tratamento de saúde mental. E que a Organização Mundial de Saúde também ele já faz que a partir de 2030 a depressão será a doença que mais afetará as pessoas. Então a gente está trazendo um tema que hoje já se faz presente e daqui a 15 anos ela estará mais presente ainda. E ela projeta que para 2020 será a doença que mais irá incapacitar para o trabalho. Então nós estamos vendo momentos, né, muito grande. E aí eu gostaria de fazer um lembrete, uma referência, né, trazendo já numa perspectiva da doutrina espírita, que está lá no céu e inferno, que na parte de expiações terrestres, e ele diz que no futuro as doenças expiatórias serão de caráter moral. E a depressão, né, dentro da sua perspectiva da conceituação, ela traz como um estado emocional que afeta moralmente. Então é interessante que a gente já começa, né, a trazer algumas questões dentro dessas expiações, até porque nós sabemos que realmente a causa está no espírito, né? Apesar de não haver uma conclusão científica da causa, se aceita, né, como Lúcia colocou, a questão dos neurotransmissores devido à eficácia que se tem em relação
aos medicamentos. Mas a causa em si, comprovada cientificamente, ainda nós não conseguimos avançar. Mas aí a doutrina espírita, tendo em vista a questão moral, certo? Aí a indicação seria o quê? Não tomar medicação, não fazer um tratamento medicamentoso, não é? Como é que a doutrina espírita coloca isso? Veja bem, eu acho a dificuldade maior para que seja tratada essa raiz, esse desencadeamento, é justamente porque, como está lá o registro, nós já trazemos no perispírito, está no espírito, e a ciência acadêmica não reconhece ainda. Eu vou dizer ainda porque vai chegar o momento. A ciência espírita vai estar avançando e a ciência acadêmica vai acompanhar esse avanço, não é? Então, a ciência espírita explica, o registro da depressão está no espírito. Inclusive, Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela diz: a depressão é uma doença da alma que se sente culpada. Quer dizer que a pessoa já pode nascer com depressão? Pode trazer já registro no espírito. E daí a gente é muito evidente. A gente encontra pessoas que antigamente usava-se o termo depressão endógena, que você já nasce com você já tem uma predisposição à depressão. Você já tem essa predisposição. Ou depressão exógena, que seria a depressão exógena, você teria um acontecimento para desencadear. Na depressão endógena, você tem essa depressão e essa depressão desencadeia, né, sem necessariamente haver um fato, uma ocorrência, né? E aí, o que acontece? Precisa sim tomar a medicação. Por quê? Porque o espírito já vem com a doença, com o registro da doença, mas essa doença passa para as emoções, para os sentimentos e afeta a parte orgânica. Daí precisar da parte medicamentosa, como foi falado por Josi, né, que é para organizar esses neurotransmissores, porque como os neurotransmissores encontram-se alterados, evidentemente vai desorganizar as emoções, desorganizar os sentimentos. Daí a necessidade, o tratamento eficaz tratamento espiritual, tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterapêutico, porque se o paciente fica só no tratamento medicamentoso, ele vai estar tratando apenas o sintoma, mas a causa permanece latente. E aí, a qualquer momento, desencadeia ou o corpo começa a somatizar e vai se desencadear essa depressão em doenças psicossomáticas, que a depressão não é uma doença, mas pode desencadear para outras também, orgânicas. Daí a necessidade de se fazer o tratamento nesses 3 parâmetros, espiritual concomitantemente, espiritual, psicoterapêutico e medicamentoso, que é onde entra a parte química para equilibrar os neurotransmissores, que seria a serotonina, a adrenalina e outros, né? Porque a serotonina é um dos neurotransmissores do bem-estar, do humor, da felicidade, né? Dos impulsos, que ajuda na atividade sexual e outras atividades, né? Do bem-estar. Então, se essa serotonina, o nível está baixo, seu organismo vai colapsar, você vai deprimir, sim. Então, é importante o tratamento nas 3 esferas. Quer dizer que em alguns casos a gente teria como, digamos, essa
essa pessoa com diagnóstico de depressão, de repente ela não tomar a medicação, é uma situação, digamos, sine qua non. Depressão digamos, a medicação, porque a gente vê também hoje, digamos assim, você falou aí no estatística, Josi, e aí, de repente, a gente vê assim, por conta de um modismo, a gente vê muitas pessoas com diagnóstico de depressão, a gente vê isso a nível de consultório, e muitas vezes, a mais das vezes, essa pessoa não tem a depressão. Muitas vezes são são indicados um determinado medicamento apropriados para a depressão, mas a pessoa não tem aquela problemática, não é? Então, o que fazer diante desse impasse, assim, como é que a gente pode realmente ajudar a pessoa? Quais seriam realmente, Vênus, de repente, esses sintomas da depressão? Especificamente, atinge o corpo, atinge a questão psíquica, a questão mais subjetiva. Como é que fica assim? Como é que a gente pode fazer de repente esse diagnóstico diferencial? Como é que a gente pode chegar a isso? Olha, o diagnóstico diferencial da depressão, nem tudo que se sente como tristeza, angústia, mal-estar, a tristeza já falei, humor, falta de humor, mau humor, baixa estima, ansiedade, nem tudo isso é depressão. São estágios que qualquer ser humano pode sentir a qualquer momento. Dependendo da ocasião, dependendo da situação, você pode sentir uma tristeza muito grande, uma angústia, uma raiva. Isso não significa que você está depressivo. É necessário, primeiro, ter um autoconhecimento, saber, mas isso já está perdurando há muito tempo, essa tristeza. Geralmente eu fico triste uma hora, 2 horas, um dia, mas ficar triste uma semana. E aí também tem várias outras coisas. Tem também, quando já atinge a parte orgânica, como aquelas doenças que não são captadas pelo exame médico, dores que a medicina não descobre, os raios-x não descobrem. Então isso também é sintoma de depressão. Mas não é só isso que vai diagnosticar uma depressão. São necessários vários outros sintomas. Então o mau humor constante, a ansiedade, a angústia, o mal-estar, a irritabilidade, sentimentos de culpas exagerados, também é um sinal, também leva a uma depressão. Mas para isso é necessário um estudo, e aí eu até diria que essa pessoa que está sentindo esses sintomas não vai diretamente a uma pessoa que trata de depressão, os psiquiatras. Inicie com uma terapia e veja, vá descobrindo, vá ao médico, descubra o que você está sentindo realmente. E vá até sinalizando todos esses sintomas para poder chegar a um diagnóstico correto. Sinalizar e anotando o que está sentindo. E aí com uma representação de profissional também. Né? O profissional seria o quê? O médico, o psicólogo. E daí se descobre que realmente está com depressão, e às vezes até o psicólogo indica, porque ele sente naquele contato que está mais além do que um tratamento psicoterapêutico, e ele indica, certo? Faz a indicação, caso seja necessário, caso seja necessário. Então aí pode-se iniciar um tratamento com medicamentos, que é necessário, porque aí o corpo já está sentindo toda uma deficiência, e é necessário essa medicação. Mas só isso não resolve, porque você não vai ficar usando a medicação como uma pegada constantemente. Né? Quando para aquela angústia, aí, enquanto o remédio está fazendo efeito, passou o efeito da medicação, reinicia a angústia. É necessário, como o Dalmano falou muito bem, atacar essa depressão com medicamentos, com tratamento terapêutico, com tratamento espiritual. Isso é bem necessário, né? E procurar sempre a família, amigos, afeto.
Interessante, você falou num ponto aí, amizade, né? E aí eu gostaria de saber como é que vocês pensam isso, porque os amigos, às vezes, eles querem animar o depressivo e de repente ele pode realmente até prejudicar. Então, de forma que, digamos, eles podem fazer mais mal do que bem, né? Digamos, através dos seus conselhos, quando ele vem e diz assim, mas você tem tudo para ser feliz, você tem uma família maravilhosa, né? E daí, essa é uma tentativa de familiares e amigos querendo ajudar essa pessoa que se encontra nesse quadro. Mas aí a gente vê pela experiência que alguns casos não dão certo. Né? De repente a pessoa chega assim e diz, mas fulano me disse assim que eu tenho filhos lindos, então que esses filhos têm um futuro maravilhoso, mas aí o que é que eu vou fazer? Né? Se eu me sinto assim, eu prefiro morrer do que continuar deixando que esses filhos tenham essa mãe que não vale a pena. Então, quer dizer, é uma tentativa um tanto quanto frustrada. Então, o que fazer, sabe, Josi e Vênus e Dalvani aqui diante desse momento, né, das amizades, né, que de repente esse amigo no intuito, ou esse familiar no intuito de ajudar, de repente pode mais prejudicar, né? Eu queria só, antes de entrar nesse ponto, complementar algo que foi colocado aqui, né, a questão endógena, que é algo que é muito comum, acontece uma alteração na tireoide. E muitas vezes é mascarado, né? A pessoa entra em depressão e é um exame rotineiro, principalmente a mulher, depois que está entrando no processo de menopausa. Então é interessante, né? Pode ser o seu clínico geral, o seu ginecologista, fazer o acompanhamento, né, dessas taxas hormonais, porque quando ela está, no caso, alterado, você pode entrar no quadro de depressão e aí é o que nós chamamos do fator endógeno, né? Além do hereditário. Nós vamos, na questão da amizade, né? A gente vê, escuta, é muito comum a gente escutar, fulano, isso é frescura, é porque é preguiça, né? Tem a força de vontade, como se essas palavras realmente fossem fazer com que a pessoa saia, né, dessa condição que ela se encontra de apatia. A palavra humor veio, né, lá de trás de Hipócrates, que ele dizia que o humor é fundamental para que o organismo tenha esse dinamismo. E o humor ele chamava, era o sangue, a fleuma, que são as secreções, e a bilis negra e amarela. Por isso que vem bom humor e mau humor. E aí a gente vai lembrar Freud, né, lá por volta de 1917, ele faz um trecho, Luto e Melancolia. E ele esclarece muito bem porque a Idade Média ele trazia essa tristeza como uma questão que fosse influência dos demônios. E Freud ele resolve estudar para entender que, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós vamos ter lá os benfeitores espirituais já falando sobre a melancolia, que era como a depressão era denominada. A partir de 95 foi que passou a ser um transtorno e denominada depressão oficialmente, de acordo com o CID. Então, o que acontece? Freud começou a dizer, aquelas pessoas que entravam em luto, o que é que ele estava chamando de luto? Alguma perda, seja perda de um emprego, perda de um ente querido. A tristeza, nesse momento, é algo natural, porque a tristeza é uma emoção e é algo transitório. A questão é quando eu não consigo superar esta perda e isso começa a me trazer problemas. Ela começa a fazer parte da minha vida e eu não consigo traspassar esse momento. Então eu começo a viver essa perda constante e com o passar do tempo vai criando esse vazio existencial. E como já foi colocado aqui, né, pelas minhas caras colegas,
Isso vai alterando as nossas moléculas, porque na hora que eu começo com esse pensamento negativo, e aí vai entrar o ressentimento, as mágoas, o meu orgulho, o egoísmo, lógico que junto a isso vem a falta de fé, sem falar que aí entram os amigos, os familiares, e começa a dizer que é terrível, né? Você não tem fé em Deus. E às vezes a pessoa está lá naquele esforço, mas é algo que vai além. Nós sabemos que temos vários vícios. Tem um livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que ele diz assim, que o orgulho, o egoísmo, tristeza, vaidade, são vícios que da nossa mente, que vão gerando perturbações no nosso corpo perispiritual e físico. Entrando, né, corroborando o que vem colocando, que está no nosso espírito. Então nós nos acostumamos a agir dessa forma, e isso vai alterando todo o nosso corpo somado, e ainda criando as questões psicológicas na autoestima dos meus filhos, dos meus familiares, que eu gosto, que amo, que diz que me ama, e eu não consigo sair dessa apatia. Então muitas vezes isso não contribui, e é mais fácil, que aí é o outro lado da moeda, muitas vezes é mais fácil de um amigo conseguir retirar da depressão do que os próprios familiares, porque já existem laços aí um pouco desgastados, e às vezes o que o familiar vai dizer, tudo o que ele vai dizer, isso já vem um pouco com a conotação de julgamento. E como eu estou me sentindo julgada o tempo todo, eu estou me julgando o tempo todo, então isso ainda dificulta ainda mais essa minha apatia. E mesmo que não venha, Josi, eu achei bem interessante essa colocação, mesmo que o familiar não venha com a conotação do julgamento, mas a pessoa que está doente, qualquer palavra, porque família em algum momento tem alguns entendimentos, né? Então qualquer palavra que venha daquele núcleo é como se fosse uma reprovação, e às vezes não é, né? E aí a questão do amigo, como eu citei, porque não é qualquer amigo, né? Tem amigos e amigos. Tem aquele amigo que vai colocar você para baixo mesmo, né? E aí nessa hora não é bem o conselho, não é bem, às vezes é até calar mesmo e deixar o outro falar alguma coisa. Sim. É mais ouvir, não é isso? É mais mesmo? ouvir. Do que falar. E nesse caso, às vezes a gente fica com ansiedade tão grande de querer ajudar, que termina a gente tirando a fala daquele necessitado para falar. E trazendo casos da gente. Então faz aquela misturada. Ele não resolve. Não ajuda. Trazendo para essa existência, né, dentro da ciência acadêmica, de acordo com o que o Winnicott traz. O Winnicott era um pediatra antes de ser psicanalista e depois psiquiatra infantil, e ele fala muito da relação mãe-bebê, né? E de acordo com o que ele diz, e também o que Alexander Lowen, que é o pioneiro depois de Reich da análise bioenergética, há uma fixação a pessoa que desencadeia uma depressão, há uma fixação nessa fase oral, que é a fase primária do ser, do indivíduo, né? Então há uma lacuna, e aí é quando entra muitas vezes alguns familiares, e isso que eu estou dizendo, não quero que nenhuma mãe se sinta culpada, porque não é só a mãe que tem que cuidar do filho. O pai, entra também o pai, entra também o contexto familiar, né? Então, às vezes, e aí, às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, mas eu cuidei tanto, aí é onde entra a questão espiritual, mas eu cuidei tanto do meu filho, eu dei tanta atenção, eu amamentei com tanto carinho, eu sempre cuidei, não deixei ninguém cuidar, e sempre estive por perto, orientei, não é? Sempre estive presente, porque às vezes a mãe ou o pai está presente, mas não tem qualidade nessa presença. E é muito importante esse pouco tempo que você, e hoje,
desse momento onde todos nós trabalhamos, mãe, pai, todos os familiares, né? Esse mundo contemporâneo que vivemos. Então, é compreensível que muitas mães e pais realmente não têm disponibilidade, não têm tempo para cuidar dos seus filhos, mas é importante que esse pouco tempo que seja com qualidade, que seja com afeto, com cuidado, orientando, que o outro que se sinta cuidado, se sinta acolhido, sem só reclamar. E é por isso que muitas mães, na maioria das vezes, as mães são tão bruxas para os filhos, porque como as mães convivem mais, então elas veem mais o que precisa ser reclamado, né? Mas, e precisa mesmo, mas tem a forma. Então, ao invés de reprimir a criança, acolher, orientar, conversar, dizer não e o porquê que está dizendo não. Tudo isso, a criança recebendo de uma forma afetuosa, esse registro conta muito. Esse registro conta muito. A criança, quando ela recebe esse registro afetuoso, talvez ela nem lembre de citar depois, mas se ela receber um desafeto, fica, e para onde ela for, ela vai levar essa queixa, não é? Porque o que é o afeto, não é? É para ser mesmo, é saudável. E aí a criança não tem essa necessidade de estar dizendo, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Mas o desafeto, como traz para uma desorganização emocional, aí fica o registro e fica mesmo registrado no inconsciente profundo. E para onde for ela leva. Como leva também o afeto, sendo que o desafeto desorganiza, o afeto estrutura. Estrutura, com certeza. Então isso quer dizer que, digamos, essa depressão, ela pode ser desencadeada por fatores dessa própria existência e não apenas de existências anteriores, só para que nós possamos entender. Ou, de repente, você já traz um conflito a nível inconsciente de vidas ou de existências passadas e, de repente, você, nessa existência, por uma presença não qualificada, por digamos, aquela mãe que não soube, ou aquele familiar, aqueles responsáveis que não souberam, digamos, lidar com as orientações, os esclarecimentos necessários e desencadeou essa depressão, ou ela pode ser desencadeada aqui e agora dessa própria existência. Como é que fica pra gente? A questão genética conta também, como é que a gente vê familiares que têm pais, ou tem a mãe, ou tem uma tia, uma avó, que tem depressão e aquilo ali se desencadeia no neto, numa filha e não em outras. Como é que a doutrina espírita basicamente vê essa questão? Josi, quer falar? Quem se sentia à vontade? É o seguinte, na questão da genética também. A genética tem grande contribuição em todas as nossos sintomas, em tudo que a gente traz. Mas a questão espiritual também, porque a questão de reencarnações passadas, o que você sofreu, o que você fez, a questão da ação e reação, né? A lei de ação e reação, e que agora vem com essa cobrança desse indivíduo, como o Josi falou muito bem no início. A depressão quase sempre é algo que os deprimidos, eles é uma espécie de vergonha, mesmo que não seja dito tão claramente, eles sentem vergonha e, portanto, até eles se escondem, não querem ver ninguém, se trancam, se fecham dentro de si mesmo. Isso não seria também uma espécie de desespero, de vergonha? Eu não estou para ninguém, eu estou me sentindo muito mal perante os outros. E isso não seria algo do passado, algo de vidas passadas? Claro que nós sabemos, dentro da doutrina, que nós temos ações, praticamos ações no passado que agora estamos nesse resgate. Mas também pode ocorrer uma depressão por causas atuais, na vida atual.
algo que não foi, um nascimento não desejado, uma criança não desejada, já vem com essa problemática. Uma criança que na sua infância sempre é tido como aquele que é um exemplo, tem mães que dizem, mas esse menino é burro. Imagina você levar isso para a sua vida de adulto. Então, qualquer outra situação desencadeia sintomas de tristeza, porque você se sente inútil, se sente uma pessoa mal amada. E tudo isso pode levar aos sintomas da depressão. E o interessante é que, por isso mesmo, que os sintomas da depressão eles são diferenciados para cada pessoa. Não existem sintomas iguais. Cada um sente de uma forma. Uns têm dores, outros não têm, outros têm tristeza, outros têm angústia, outros são alegres demais. A alegria exagerada também é uma forma. É aí onde entra a questão da depressão, do bipolar. Né? Porque tem a monopolares, que a gente sabe que não é algo assim, um termo usado oficialmente, mas o bipolar, o transtorno bipolar, que também é outro que está muito presente nos diagnósticos de um modo geral, né? O transtorno bipolar, que aí tem esse transtorno, essa fase deprimida, essa alternância, e aquela frase também onde você está em exaltação, alegria, como você está falando. É isso? Um sentimento muito forte, que marca muito e também pode desencadear a depressão, é a rejeição. A rejeição é muito forte. E esse sentimento pode sim desencadear uma depressão. Porque, primeiro, a pessoa não se sente amado, não se sente reconhecido. Todo mundo quer se sentir amado, né, Dalva? Pois, sim, claro, se sentir acolhido, né? Se sentir amado, se sentir acolhido, se sentir reconhecido. Então, muitas vezes, e o depressivo, ele perde muitas vezes a sua identidade. E é justamente nessa rejeição, porque isso a nível inconsciente, ele se sente sem identidade, ele se sente não existir. E aí é onde entra muitas vezes a desistência da vida, porque a gente sabe que no processo depressivo, né, dentro da bipolaridade aí que você falou, você fica nessas duas polaridades. Ora você está na tristeza, ora você pode estar na irritação, na euforia, não é? Então, esse registro é muito forte. Com relação à hereditariedade, eu fiquei aqui, à medida que Vênus estava falando, eu fiquei imaginando, tem a ver também com a hereditariedade e tem a ver com a doutrina espírita. Por quê? Se nós sabemos que cada núcleo familiar, no núcleo familiar, cada membro daquele vem daquela família porque precisa vir para corrigir, expiar alguma coisa entre os membros daquela família. Então, provavelmente, vem com esses registros. E aí entra a genética mesmo, do pai, da mãe, né? Para essas questões da depressão. Me veio esse pensamento que tem a ver. A Joana de Ângeles, ela fala isso, não é, Davani? Nessa questão de que realmente a gente não pode desconsiderar a questão hereditária, a questão genética, não é? Então, que realmente nós devemos considerar, e às vezes ocorre dessa maneira, como você falou. Então, você já vem dentro daquela família, que já tem uma tendência para uma determinada questão, e você vem ali para realmente, naquele momento, ver esses registros que você traz a nível inconsciente serem reparados, serem superados, não é? Então, é dessa forma que aí a gente vai tentando ver. Né? É interessante, né, nesses diálogos que estamos trazendo, a gente entender um pouco assim, que o sentimento é a vida do corpo, né, do orgânico. E o pensamento é a vida da mente. E quando nós estamos tentando harmonizar, né, através do corpo, né, que nós sentimos, e acontecem os fatos, né, corroborando o que Vênus e Dalvani coloca, na visão hoje que eu tenho, o espírito, tudo
que nós dizemos, inclusive, que é atual, né? Nós sabemos que é um atual, mas está ligada a uma relação de causa e efeito. Então é atual, mas esse atual vai mostrar as suas questões negativa e positiva da forma como eu vou me posicionar. E lógico que esses registros vão estar no passado, está no meu perispírito. Então, como nós atraímos aquelas situações, porque nós estamos submetidos a uma lei de atração. Então, se eu estou atraindo aquelas situações que estão sendo atuais hoje, eu estou atraindo, porque além de eu ter tido, né, como o Vênus colocou bem, essa minha formação aqui nessa existência, mas na hora de eu decidir o meu livre-arbítrio, que posição eu vou ter, o que é que vai pesar? É essa formação que eu recebi agora ou os registros que estão lá atrás e que eu vou me posicionar? É aquela fixação, é aquele vício, né, que é o ministro Calderaro que diz que nós estamos viciados a agir de forma egoísta, orgulhosa, com crueldade, com vaidade. Então, qual é o que vai pesar? O que é que vai ser mais forte? E aí é onde vai começar, porque o depressivo, e a Joana ela tem uma definição de depressão bem interessante, que ela diz que a depressão é um estado patológico de nostalgia. E se a gente for pegar o conceito de nostalgia, nostalgia é aquilo tudo que está lá no passado, que já passou. Então, a depressão é algo que nós estamos fixados naquele passado. Nós queremos, nosso desejo é que aquilo que nós perdemos, aquilo que nós não temos, aquilo que nós gostaríamos que fosse, ele tivesse acontecendo aqui e agora. E todo desejo nosso nunca vai se realizar, porque se depende do outro, o outro pode não corresponder a essa minha necessidade. Então vem os pensamentos negativos, né? Nós ficamos fixados, todos os males, tudo que acontece de ruim, tudo, né, acontece comigo, vem um pouco de um tracinho do egoísmo, e aí é uma porta aberta para algo que nós chamamos de obsessões, né? Que é muito comum, geralmente, né, a pessoa que está naquele quadro muito crônico de depressão, ela vai trazer para nós espíritos, né, que acreditamos, ela traz esse processo obsessivo, porque na hora que eu me fixo naquilo que está me levando a ter essas emoções negativas, isso vai ser uma porta aberta. E aí se estabelece também esse processo, que é uma outra questão que a depressão traz, né? Os processos obsessivos. A depressão, então, em si, é uma obsessão ou é um aspecto que eu acho traz a que é um obsessão? aspecto que traz, porque a gente sabe que a obsessão ele também se dá por outras vertentes. A depressão é uma das, né? Daí a importância do tratamento espiritual também. Por quê? Se você está no processo depressivo, se estiver ocorrendo somente na questão espiritual, você no tratamento espiritual, você vai tratar essa depressão, não é? Mas, mais uma vez, aí a gente reforça o tratamento espiritual, o tratamento psicoterapêutico e, dependendo do grau de depressão, o tratamento psicofarmacêutico. Até porque nós hoje temos a perspectiva, se fala do homem holístico. Sim. Né? Então, Sim. não podemos desassociar essas três questões, elas têm que estar juntas, né? Permanente. Aí vamos ver, à medida que você vai se superando, então o medicamentoso vai deixando, mas nunca sem a questão médica, a alta do médico, né? Nós estamos falando aqui. Mas primeiro o médico tem que dar alta. Mas você começa o tratamento, né, o trio,
Então, realmente há possibilidade de ser superado. Agora eu fiquei pensando, só para vocês que estão aí, que não têm uma intimidade com a doutrina espírita, e você falou no ministro Calderário. Ele faz parte do grupo de Dilma, tal, assim, só para descontrair, eu gostaria que rapidamente você dissesse quem é o ministro Calderário, para aquele que nos escuta e de repente não tem essa intimidade. E também obsessão, que a gente fala numa facilidade o que é obsessão, mas rapidamente o que seria exatamente a obsessão aqui para a gente. Respondendo do ministro Calderário, das obras de André Luiz, são, começando, né, a mais conhecida, O Nosso Lar, que é a primeira obra dele, falando sobre o mundo espiritual. E ele tem um dos livros dele, que é Entre a Terra e o Céu, e o ministro são aquelas pessoas que estão mais esclarecidas, estão num nível de moralmente e intelectualmente mais do que nós, né, que estamos aqui. Então, geralmente, quando André Luiz começa a escrever os livros baseados no que ele vivenciou, ele vai citando esses ministros que seriam mais ou menos assim, como os mentores, os professores que nós temos, que é conduzido. Então, numa palestra, ele falando sobre esses vícios, né, e as fixações que nós emitimos mentalmente, através do pensamento, porque o pensamento é justamente o essencial da mente e o sentimento, o elemento essencial do corpo. E aí vamos ter as duas asas que um dia iremos estar em equilíbrio, o pensar e o sentir. A obsessão. A obsessão, Vênus quer falar? A obsessão. Então, obsediar, né? O ser obsessivo. Quando nós temos uma fixação por algo, é uma obsessão. E quando falamos em obsessão espírita, nós pensamos sempre na obsessão de um espírito desencarnado, quer dizer, alguém que já morreu, para um espírito que está encarnado, alguém que é para um vivo, né? Mas o que acontece? Nem sempre a obsessão é assim, via desencarnado para encarnado. Às vezes é de encarnado para encarnado. Vamos dar um exemplo aqui. Aquelas pessoas que têm uma paixão violenta pelo outro e não podem viver sem o outro. Então fixa aquela imagem naquela pessoa e fica doente mesmo, né? Então isso é uma obsessão. No caso da obsessão espiritual, quando nós estamos enfermos com a depressão, então fica muito mais fácil os espíritos que também não estão em um nível elevado se aproximar de nós. Por quê? Se eu estou me sentindo culpada, se eu estou me sentindo triste, eu vou atrair o quê? Os culpados e os tristes. Então, se alguém desencarnou com muita tristeza ou até com muita raiva de mim, esse é o momento de se aproximar. Então, existe uma ajuda aí, em que eu já estou enferma, com a depressão atingindo o meu organismo, o meu psicológico, e aí espiritualmente também vou ser atingida, porque a minha energia deste momento está exatamente captando aquela mesma tristeza daquele outro, a mesma culpa, a mesma raiva. E daí essas duas energias, né, se atraem. E esse que já às vezes é até um inimigo, alguém que desencarnou que tinha muita raiva de mim, ele aproveita essa situação para que eu fique mais doente. Então é quando a gente chama isso de obsessão espiritual. E daí se recomenda a necessidade, e é uma necessidade do depressivo fazer também o tratamento espiritual. Porque ele vai ser orientado, vai ser ajudado, e aquele que está obsediando também vai ser ajudado. E é interessante que no tratamento, né, um pouco aqui na Federação Espírita, nós temos um tratamento que acontece na quinta-feira, nós chamamos de desobsessão. É das 6 às 7, e nós trabalhamos dois elementos, que é um dos princípios da doutrina, que é o passe e a água fluidificada. E é interessante que nós iniciamos o nosso trabalho falando um pouco, né, Hipócrates lá atrás, que ele dizia que o fluido é necessário para o bom funcionamento do nosso corpo. E ele traz que é o sangue, né, a fleuma, que é as secreções do nosso corpo, e a bilis amarela.
E nós trabalhamos com o fluido, o passe. É um fluido magnético que o passista vai transmitir dele moléculas sadias através dos benfeitores espirituais. Ele está apenas sendo um condutor, transpondo essas energias. E a água, porque nós sabemos que a água é um bom condutor de energia. Então a espiritualidade ali vai magnetizar, que também é uma das leis da física, né? Que magnetizar, dando um exemplo, seria como um ímã, né? Nós sabemos que os minerais, os vegetais, nós humanos temos os nossos magnetismos. Então ele vai magnetizar essa água e você passa a fazer o tratamento. Ele consta de 8 quinta-feiras. Não é que você vá participar de reunião mediúnica ou fazer consulta mediúnica. Ele é estruturado hoje pela norma, né, pelas orientações dos benfeitores espirituais. Não há mais necessidade. Há uma sala onde vai ter alguns facilitadores dialogando sobre uma passagem do Evangelho, sobre explicando o que é uma prece, o que é uma água fluidificada, o que é a obsessão, e a reunião mediúnica acontece paralelamente. Então ela consta de 8 quinta-feiras e aí começa a ser feito esse tratamento espiritual de desobsessão. Muito bem lembrado. Então é importante a gente, só recapitulando um pouco, a gente disse aqui que a depressão ela está mais ligada às questões morais, que a doutrina espírita ela considera a hereditariedade e a questão genética, certo? Que também pode ser um aspecto da obsessão, não é isso? A depressão, que a ciência ainda não descobriu propriamente quais são as causas da depressão. Não é isso? Porque procura mais as causas no corpo e trata o corpo. Porque quando o mal está instalado, então o corpo realmente vai sofrer os seus impactos. Há uma desestrutura, como nós falamos anteriormente, e este corpo vai ter que passar por um processo medicamentoso. Falamos também da questão do tratamento, tanto psiquiátrico, como através também da psicoterapia e também do tratamento espiritual. Falando dos sintomas, alguns sintomas que não são os mesmos, não é isso, para todas as pessoas, então podem se apresentar de formas diferenciadas. Então, é basicamente isso aqui que nós vamos vendo a questão dessa desconhecida, dessa que tem a causa tão conhecida, mas tem uma causa desconhecida de um modo geral, principalmente ainda como falou Davani, para a ciência. O sintoma é conhecido, a causa para a ciência acadêmica é conhecido, mas a causa a ciência acadêmica ainda não encontrou. A ciência espírita já explica. A ciência espírita já explica. Já explica. Agora, para a ciência acadêmica, ela vai dizer que é um desequilíbrio bioquímico, não é? Dos neurônios, responsável pelo a questão do controle do estado de humor. Então, é basicamente isso. Então, os eventos desencadeantes da depressão, que a mais das vezes é se colocado por acontecimentos estressantes, e que aí a gente vai ver que existe algo que vai muito além. Não é? Então nós falamos aqui a respeito de uma depressão motivada e originada por questões do aqui e agora e não de experiências de vidas passadas, mas aí a gente traz que tudo está ligado dentro da questão da lei de causa e efeito. Então é importante para aqueles que se sentem assim, busquem ajuda, busquem pessoas realmente profissionais que possam ajudar para que você possa tratar o quanto antes, porque como nós falamos bem no início, a depressão ela pode chegar ao suicídio, né? Ideias de suicídio é muito comum no estado depressivo e a pessoa realmente pode chegar a cometer o ato, e a gente tem às vezes dados estatísticos dos que conseguem, mas dos que não conseguem o número é muito imenso aí do suicídio. Então é
é importante assim que nós façamos assim algumas nossas considerações finais. Já estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho e vamos fazendo assim então essas considerações finais. Eu acho importante as famílias ficarem atentas. Às vezes os pais não aceitam por questões diversificadas, né? Ou não acreditam que tem um filho ou uma filha deprimido, né? E como foi falado, os amigos e os familiares tentam tirar essa pessoa da depressão, achando que o tratamento é só de fora para dentro. E muitos pais, muitas vezes, tentam compensar a tristeza daquele filho, daquela filha, com bens materiais, com viagens, com carro novo, bens materiais. Veja bem, é importante esses pais e mães ficarem atentas que a pessoa depressiva, ela não encontra alegria no externo, em nada. Ela faz uma viagem, mas quando ela voltar, ela vai voltar ao processo depressivo, porque a depressão vai com ela, está interna. Então ela vai para a viagem e volta deprimida, ou até nem vai, porque não tem a menor condição de ir. Porque o depressivo, a energia, o grau energético dele é muito baixo. Ele não tem energia de vida, ele não tem energia vital. E aí o material nunca vai compensar as lacunas que aquele espírito tem, lacunas afetivas, lacunas de pai, de mãe, registros saudáveis. Não vai, o material não vai nunca compensar, nunca compensar. O importante é buscar ajuda, é o tratamento. E aqui eu quero dizer para todas as mães, não desiste, e para todos os pais, não desistam de seus filhos. Busquem ajuda, ajude naquilo que estiver ao seu alcance, no que for preciso, converse, escute, oriente, mesmo com pouco tempo, como eu disse no início, mesmo que tenha pouco tempo disponível para o seu filho, mas traga qualidade nesse pouco tempo, traga cuidado, traga afeto, traga atenção. E para aqueles que se encontram nesse momento em estado depressivo, gostaria de dizer, não desistam da vida, não desistam de vocês, cuidem de vocês, busquem ajuda espiritual, ajuda psicoterapêutica, ajuda medicamentosa, porque precisa desses 3 fatores. Muito bem. Uma boa tarde, muito obrigada a você, internauta, e no próximo encontro estaremos aqui mais uma vez com vocês. Então, o reconhecimento, percebemos durante a nossa conversa que o reconhecimento de sintomas, quanto mais rápido e quanto mais rápido procurar o tratamento, mais esse tratamento terá sucesso. Então, a depressão tem cura, desde que se inicie um tratamento o mais rápido possível. Boa tarde e muita paz. Pelo andar do tempo, rápido, a gente nem sempre. Eu gostaria de deixar só uma mensagem que diz assim, que a presença da fé não impede o sofrimento, mas ela ajuda a suportar esse sofrimento. Então, que nós possamos alimentar a nossa fé, acreditemos que somos espíritos imortais, que estamos aqui fazendo uma caminhada para uma aprendizagem e que tudo isso que estamos vivenciando, nós vamos ser contemplados com o aprimoramento do nosso espírito. Vai depender a forma de como vamos perceber esses acontecimentos e viver de forma mais harmonizada com o Evangelho que Jesus nos trouxe. Então, que possamos alimentar cada vez mais a nossa fé.
Agradecemos a todos vocês, em especial a você, Cássio, que está aqui conosco, né, interagindo, e contamos com vocês no nosso próximo tema, primeiro sábado de cada mês, que o nosso tema será suicídio, certo? Então, nós vamos discutir e falarmos aqui um pouco a respeito do suicídio. Sendo assim, agradecemos a todos vocês e vamos fazer a nossa prece final, pedindo a Vênus que possa realizar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento. Que todos aqueles que nos assistiram, a todos nós que estamos aqui debatendo este tema, que possam repensar na sua vida, nas suas emoções, na vida dos seus familiares, dos seus amigos, que às vezes é necessário a gente estar presente, a gente ter afeto, amor pelo outro. Que a paz e a luz do Divino Mestre se estenda sobre todos nós. Assim seja.